E agora eu quero, junto com você, aprender mais sobre saúde emocional. Como guardar o nosso psiquismo, ou a alma, ou o coração. Lá em Provérbios 4:23 está escrito: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque é de lá que procedem as saídas da vida. Quando a Bíblia se refere ao coração, está falando do interior do homem. Está falando das camadas mais profundas do nosso ser. Na antiguidade, falava que o interior do homem era o coração. E aqui não se refere ao músculo chamado coração, mas à sede das emoções, das vontades. Está bem claro aqui, é de lá que procedem as saídas da vida, ou seja, as respostas para a vida. Você quer ter saúde emocional? Guarda o teu interior. E guardar o interior é guardar essa casinha, esse lugar, essa instância onde estão as emoções, os sentimentos, as lembranças, todas as memórias. Desde quando nós estávamos lá no ventre da nossa mãe, estão registradas lá neste lugar, que é um lugar que não tem topologia, diz os estudiosos, ou seja, não tem endereço. Mas esse lugar chamado alma, o interior do homem ou coração, existe. E segundo os estudiosos também, essa alma não tem topologia, ou seja, não tem um endereço certo, mas está, sabe onde? Você tem curiosidade para saber onde está a alma? Está em todo o nosso ser. Em todo o nosso ser. Em toda a nossa experiência de vida, a alma está ali presente. E existe as 5 portas da alma. Alguém fala as 5 janelas da alma. Que portas são essas? Ou seja, por onde entram as informações para o nosso interior, para a nossa alma, lá para o nosso íntimo. Você já deve estar aí, curiosa para saber, ou então já está respondendo. Rose, as 5 portas da alma está bem claro. Será que está bem claro? Você tem guardado essas 5 portas da sua alma? E onde estão essas portas? No corpo. Exatamente no corpo. E eu vou incentivar a você a despertar aí a sua inteligência para descobrir que portas são essas. Eu continuo insistindo o que diz a Bíblia. Guarda o teu interior. Isso significa que devemos tomar cuidado com os nossos pensamentos, com os nossos desejos e emoções. Deus nos deu inteligência para gerenciar os pensamentos, gerenciar os desejos. Nós podemos e devemos governar nossas emoções. Tudo de bom ou ruim que a gente faz começa lá no nosso interior. Não é lá fora, é lá dentro. Pode se chamar lá no coração. É de lá que procedem os desejos ruins ou os desejos bons. Por isso que a gente deve guardar, proteger. E como é que se protege? Repito, colocando vigia em cada porta, nessas 5 portas. E que portas são essas? Você já descobriu? Então, reflita aí. Olha, é tão importante a gente guardar o nosso interior, o nosso coração, a nossa alma. É muito importante a gente cuidar do nosso interior. Nesse verso de Provérbios 4:23 diz que nós precisamos guardar o nosso íntimo, lá, na nossa mente. Como é que eu vou guardar o meu coração, a minha mente? Deus já tem lhe ensinado como guardar, mas nós vamos falar aqui ainda. É porque nós devemos guardar, porque a nossa vida depende disso.
E quando eu falo vida, eu não falo só dessa vida aqui da terra, não. É a vida eterna, porque a verdadeira vida é a eterna. Então, é responsabilidade minha e sua guardar o nosso interior, vigiar. Por isso que Jesus falou várias vezes, vigiai. Devemos viver numa eterna vigilância, cuidando para que nossos pensamentos, desejos e emoções estejam sendo governados. Não podemos entregar, repito, a nada nem a ninguém esta responsabilidade. É eu e você que vamos guardar o nosso coração, porque a nossa vida depende disso. Assim como nossa vida física depende de ter o coração músculo saudável, nossa vida espiritual também depende de termos pensamentos, desejos e emoções saudáveis. Vamos cuidar da nossa saúde emocional. Isto é algo muito sério. Grife esse versículo, decore esse versículo, pense nele, reflita sobre ele, sobre tudo o que se deve guardar, sobre tudo. Você guarda a sua conta bancária, você guarda as suas coisas, você não quer que ninguém toque nos seus pertences, né? A gente tem esse cuidado com as nossas coisas, com a nossa casa, mas mais do que tudo isso, devemos guardar a nossa mente, porque é de lá que procedem as fontes da vida. E guardar a mente, guardar o coração, não significa se isolar, nem reprimir tudo o que a gente sente. O nosso coração não é uma prisão, onde ninguém pode entrar nem sair. Guardar o nosso íntimo, a nossa mente, o nosso coração, significa filtrar tudo o que acontece à nossa volta. Escolhendo as melhores influências, escolhendo as melhores atitudes, de acordo com a vontade de Deus. Deus deixou bem claro qual é a vontade dele para mim e para você. A vontade dele é a nossa santificação, porque ele quer reinar conosco eternamente. Ele não quer que ninguém fique afastado dele. Precisamos guardar o nosso coração de vários perigos, né? É preciso ter esse cuidado. É possível? Se não fosse a Bíblia não pediria. Então, uma coisa importante que a gente deve ficar atento é quanto às influências externas. Muitas coisas no mundo podem atacar e contaminar toda a nossa vida, deixando-nos fracos e doentes. Muitas influências externas que entram por onde? Por essas portas da alma, que você já deve saber quais são. Por exemplo, mentiras. Muitas coisas tentam nos enganar. Sim, muita coisa tem chegado até você. Então, cuidado com as mentiras de Satanás. Fuja da mentira. O diabo quer te prender. Ele não quer que a gente viva na liberdade dessa verdade de Jesus. Ele quer que a gente viva na mentira. Então, cuidado com o que você ouve, com o que você fala. E outra influência externa são as tentações, convites para pecar. Até parecem coisas boas, né, no início. É tão bom, o que tem? Eu só vou me distrair aqui um pouquinho. Só vou relaxar aqui um pouquinho. Cuidado com as tentações. Deus tem nos dado as armas certas para a gente guardar o nosso coração dessas influências externas. Quais são essas armas? A verdade da sua palavra, a palavra de Deus escrita. Quando a gente lê e pratica. O domínio próprio, que é outra arma poderosa que ele já nos deu. Ele não vai dar, ele já deu. Faz parte do fruto do Espírito. Que quando nós exercitamos esse domínio próprio, esse autogoverno, esse autocontrole, nós vamos conseguir controlar os desejos. Quantas pessoas têm perdido família, perdido vida profissional, perdido o nome, sim, jogado o nome na lama, porque não tem tido esse domínio próprio. Tem se deixado levar pelos desejos, por mais dinheiro, por fama, e aí cai em muitos laços do diabo, de corrupção, de mentiras.
Quantas pessoas têm um QI altíssimo, inteligência intelectual altíssima, mas não tem o QE, o coeficiente emocional elevado. E quando não se usa ou quando não se exercita, não se exerce a inteligência emocional, pode se perder tudo, mesmo tendo muita intelectualidade. Então vamos ter cuidado com as portas da alma. E é importante também a gente perdoar, que é outra arma poderosa para a gente se livrar das artimanhas malignas, dessas influências externas. Quando a gente perdoa, as feridas são saradas, as feridas do nosso coração. Aquela criança ferida, que foi machucada, aquela pessoa que foi ferida lá por alguém, por alguma situação, alguma perda. É preciso que você cure essa criança ferida. É preciso que a gente saia desse padrão e venha viver o presente. Deixe o passado lá onde ele deve ficar, no passado, e viva o presente. Isso nos ajuda a agir e reagir de forma correta aos problemas normais da vida. E vamos ter cuidado com os pensamentos. A maior guerra que nós vamos travar é conosco mesmo. Nosso maior inimigo somos nós mesmos. A Bíblia fala que nós devemos levar nossos pensamentos cativos, 2 Coríntios 10, 5. Isso significa avaliar nossos pensamentos e desejos para ver se estão de acordo com a verdade de Jesus. Os que não estão precisam ser banidos, corrigidos. Ah, mas todo mundo peca, né? Eu também peco. Eu tenho esse pecadinho de estimação aqui. Todo mundo tem um vício, eu também tenho o meu. Isso é uma justificativa, é uma ideia maligna. Nós devemos fugir de toda a aparência do mal se quisermos agradar a Deus e ter um coração puro. E Davi falou: Senhor, purifica-me, lava-me e serei mais puro do que a neve, mais alvo que a neve. É isso que Deus quer. Temos esse desejo de sermos purificados. Todo filho de Deus, todo cristão deve buscar isso, porque ser cristão não significa que nossos pensamentos sempre serão bons. Vai haver momentos que nós seremos assaltados por maus pensamentos, por isso que Paulo está lá, ele escreveu Filipenses 4:8, que só devemos pensar o que é bom, o que é honesto, o que é puro. Então, quando vier algum pensamento ruim, troque imediatamente esse pensamento maligno, esse desejo ruim de pecado por outro bom. Procure se distrair, fazer uma boa leitura, cantar um hino e cuidar dos seus ouvidos. Evite expor essa janelinha chamada ouvido a sons e a músicas, a ritmos, a frequências que não louvam a Deus. Guarde essa janelinha. Outra porta que devemos guardar é os nossos lábios. Cuidado com o que falamos. E também, é claro, a boca é a entrada para muitas coisas, inclusive alimentos. Muitos alimentos podem prejudicar o nosso interior. Nossa mente poderá ser prejudicada, alterada por causa de alimentos errados. Então, vamos cuidar dos olhos. Outra janela importante, cuidado com o que colocamos diante dos nossos olhos. Guardar o coração é mais que se proteger de coisas ruins. Também significa cuidar do que é bom, nos expor a coisas boas. Lembre-se que outra porta é a nossa pele, é o tato. Eu acredito que você já deve estar compreendendo que guardar os 5 sentidos é guardar as 5 portas da alma, por onde entram todas as informações para o nosso interior. Vamos nos expor ao que é bom, ouvir o que é bom, ver o que é bom. Como você vai querer ter bons pensamentos se você expõe a sua visão a coisas ruins? Então vamos evitar excessos de telas, excessos de alimentos. De que você está se alimentando? E alimento aqui é muito mais do que comida. Alimentos também visuais, auditivos. E também cheiros. Até cheiros devemos ser bem criteriosos no momento de escolher o que vamos cheirar, o que vamos nos expor, porque isso vai alterar o nosso interior e, consequentemente, a nossa saúde emocional. Então, vamos guardar. Terminando, que possamos expressar diante de Deus gratidão, enchendo-nos da palavra do Senhor, e assim teremos pensamentos
e desejos bons. Grife na sua Bíblia Filipenses 4, de 6 a 8. Cultivar o que é bom é encher o nosso interior, é encher o nosso coração de coisas boas, e assim ele ficará bem guardado. Amém, amém.